Deus me proporcionou um ensinamento espiritual profundo que gostaria de compartilhar com você. Esse ensinamento veio através de um sonho revelador. Deus sempre me mostra meu futuro e fornece informações importantes sobre os próximos passos a serem dados e situações que podem surgir. Isso é um dom que foi passado de geração em geração. Voltando ao sonho, eu estava em uma casa normal, um sobrado, e ali estava eu e o meu esposo. Em determinado momento ouvi uma voz baixa pedindo socorro. Me ajuda, socorro. Tentei localizar a origem daquela voz, que parecia ser de um homem. Ao encontrar um quarto fechado e trancado, percebi que a voz vinha de lá. Olhei pela fechadura e vi um homem de aproximadamente 35 anos, muito magro e debilitado, que estava com muito medo. Ele parecia estar parado como se fosse cego, mas não era. Quando decidi abrir a porta e consegui destrancar, um leão furioso surgiu do lado de dentro do quarto e atacou a porta com toda a sua força. Neste momento, consegui trancá-la novamente. Olhei pela fechadura e vi que o leão rondava aquele homem, que estava apavorado. Ele aparentemente não enxergava o leão, mas sentia sua presença. Naquele momento, o leão atacou a porta novamente. Furioso pela minha presença e por eu querer ajudar aquele homem, de repente tudo ficou em silêncio. Ao olhar novamente, percebi que o leão havia devorado o homem por completo, incluindo até suas roupas. O leão bateu com tanta força que a porta arrebentou e ele saiu, e eu congelei de medo. Foi então que surgiu uma moça de cerca de 25 anos, e ela me disse: "Não tenha medo dele", e sorriu. "Ele é manso, ele só ataca quem está em uma posição mais alta que a dele. Se você baixar na altura dele, ele não vai atacar. Vou te mostrar." E ela se abaixou até a altura do leão. E nesse momento ele golpeou o peito dela com a pata e lançou ela no chão. E ela ficou sem forças, enquanto o leão aproximava com as patas em direção ao rosto dela. Para minha surpresa, aquelas patas se transformaram em mãos humanas. Ele começou a inserir os dedos em seus orifícios, nariz, ouvido, na boca, machucando-a no processo. Era uma situação humilhante para ela. Neste momento, olhei para o meu esposo e disse que precisávamos fugir dali. E assim fizemos. O sonho é longo, mas traz muitas revelações espirituais. Quando eu acordei, pedi para Deus Pai que me concedesse discernimento através do Espírito Santo. E assim o Pai Celestial o fez. Ele me revelou que aquele homem preso naquele quarto estava, na verdade, aprisionado por amarras espirituais de sua vida. Essas amarras poderiam ser causadas por um vício, algo que dominava sua mente e o corpo, deixando Deus de lado. O leão representa o próprio inimigo das nossas almas, que nos ronda 24 horas por dia, esperando a próxima vítima para devorar, como diz nas escrituras sagradas. No caso deste homem, ele estava aprisionado em suas prisões emocionais e carnais. O inimigo rodeava-o até deixá-lo no fundo do poço. Um detalhe importante é que ele estava cego espiritualmente, não via o leão à espreita, mas este estava ali, aguardando o momento apropriado para atacar. Geralmente, um predador ataca sua presa quando ela está forte e saudável. No entanto, lutamos contra potestades e não contra a carne. E o inimigo das nossas almas, ele ataca quando estamos fracos, sem alimento espiritual, e derrotados, quando Deus não é a prioridade em nossas vidas. Esse foi o caso do homem. Ele estava magro no fundo do poço, totalmente derrotado. Quando eu quis ajudar aquele homem, o inimigo de nossas almas o engoliu completamente. Nem suas vestes restaram. O que Deus me revelou nessa parte é que quando as pessoas estão entregues ao mal, mesmo que outras queiram ajudá-las, se elas não colocarem Deus em primeiro lugar, essa ajuda é em vão. O inimigo já tem autoridade sobre essas vidas. Sobre a moça, quando ela menciona que o leão é manso e que precisamos abaixar a sua altura, isso implica que ele ataca apenas aqueles que estão em posições mais elevadas.
Essa ideia tem um significado profundo no mundo espiritual. Muitas pessoas romantizam suas experiências com o inimigo de nossas almas, acreditando que podem fazer tudo o que lhes convém, mesmo pecando contra os mandamentos do nosso Pai Celestial. Entretanto, quando essas pessoas se abaixam à altura do inimigo, ele não perde a oportunidade de humilhá-las. Essa humilhação não ocorre apenas após a morte, quando vão para aquele lugar quentinho, mas também em vida. Por isso, a pata do leão se transformou em uma mão humana, simbolizando a humilhação que pessoas que dão brecha sofrem ao serem usadas pelo inimigo para cumprir a sua vontade aqui na terra. Naquele momento, ele a humilhava de todas as formas e sentidos, enquanto permanecia no chão, sem forças para se levantar e sentindo muita dor. Aonde ele introduzia os seus dedos era onde ele agia em sua vida. Por exemplo, quando ele introduzia o seu dedo em seu nariz, isso representava que ele atuava na área da saúde, trazendo doenças e enfermidades. Quando ele colocava o dedo em sua boca, isso significava que ele a induzia a profetizar coisas negativas sobre a sua vida, falando aquilo que lhe agradava. Ao introduzir o dedo em seu ouvido, ele acessava sua vida através do que ela ouvia e dava importância. Tudo ganha vida quando ouvimos, profetizamos. Nas partes íntimas, isso representava a brecha dada à imoralidade sexual. Em geral, onde ele introduzia os seus dedos era onde ele conseguia legalidade para acessar a vida dela nos bastidores. Não há uma forma mais clara de humilhação espiritual do que essa, onde a pessoa é afetada na terra através das ações dos homens usados pelo mal. Essa revelação é bem profunda e impactante. Traz entendimento sobre as artimanhas do inimigo e a importância de estarmos sempre alertas. A vigilância constante é fundamental para não cairmos nas ciladas que ele arma. A chamada para orar e vigiar é essencial, pois só assim conseguimos resistir às tentações e discernir o que é certo do que não é. Romantizar as ações do inimigo pode nos levar a um caminho perigoso, onde acabamos justificando atitudes que sabemos que não agradam a Deus. O Espírito Santo realmente nos guia e nos lembra de que nosso corpo é a morada dele e devemos cuidar dele como tal. Isso inclui obedecer aos seus mandamentos e viver de forma que honre o nome de Jesus Cristo. Espero que essa mensagem continue a ressoar em seu coração e traga luz para suas decisões diárias. Que Deus te abençoe abundantemente.